mais um canal Niterói Podcast. Eu sempre com pessoas maravilhosas aqui do meu lado. E hoje eu vou apresentá-la, tá? Ela é mãe cristã, mentora de mulheres, palestrante, ex-conselheira tutelar, conselheira presidente. A minha convidada hoje é a querida Luciana Mello. Tudo bem, Luciana? Olá, tudo bem? Luciane, olha, primeiro eu quero elogiar a sua beleza. É super peculiar, assim, muito diferenciada. Mas você veio da Engenhoca, né? Você é de Niterói, né? Eu pensava que você era índia, que você... Não, tô falando sério. Eu tô falando sério. Entendeu? Você veio daqui de Niterói, da Engenhoca. Conta pra gente essa história. Sim. Primeiramente, obrigada por estar aqui com você. É um prazer enorme, uma gratificação assim, muito grande. Te admiro. Obrigada, muito obrigada amor. por permitir a minha presença aqui com você. Então, eu sou moradora, né? Nasci na Engenhoca, região norte de Niterói. É um bairro muito populoso, 22 mil habitantes aproximadamente. Conheci naquele seu evento. Sim, de Sabia? Eu mulheres, não conhecia né? Engenhoca. Achei Isso. muito interessante. Parece um bairrozinho. Isso. É assim, peculiar. E muito populoso, assim, um pessoal, assim, um coração muito caloroso, né? E nasci ali, né? E ali eu cresci, estudei na Escola Estadual Molulo da Veiga, né? E tive muitas experiências, assim, com aquele bairro onde eu consegui crescer e entender, né? O que eu podia fazer também para colaborar com o crescimento. Aí você teve né, uma história de vida, né, escrita por páginas e desafios, né? Como foi isso? Conta pra gente, assim, um pouco. Gente, assim, até eu sempre me emociono, né, quando eu lembro disso, porque arde muito o meu coração quando eu lembro, né, da infância, né, meu pai, Jorge dos Santos, Lúcia Helena em memória, eles sempre, família humilde, sempre lutaram muito, né, por mim, pela minha família, minha irmã, Cris Mello, e aquele bairro que tinha uma história de dor. Alguns amigos eu perdi para as drogas, perdi para muitas situações assim que eu olhava e eu queria muito ajudar, mas eu não tinha como, eu não conseguia ajudar um adolescente que estava estudando comigo, mas decidia, por exemplo, usar drogas. E aí depois eu vi a mãe deles sofrendo, chorando porque eles tinham sido assassinados. E ali eu comecei a entender que eu podia pelo menos dar um abraço. E ali eu via que aquela mãe ficava muito fortalecida com isso, sabe? E ali começou toda a minha trajetória, assim. Você começou a fazer, né, estudar, trabalhar com dependência química, né? Com pessoas que tinham Foi. dependência química, né? Isso. E uma das... Eu costumo falar que é uma missão, né? Assim, eu falo, gente, é uma missão, porque ver o reconhecimento na história do outro, por muitos anos, e até agora, faz parte do meu entendimento como ser humano, ver a mudança na vida do outro através das minhas ações, né? É muito bacana ver a história do outro mudar. E ali eu vi que tinha muitas pessoas que passavam por essa situação de drogatização e não tinha ninguém que fizesse o trabalho como conselheira de dependência química, sabe? E ali eu fui sendo uma conselheira amadora, né? Dando um abraço, ajudando, conversando, aconselhando. Até que eu fui crescendo, entendendo que independente das religiões, né? Eu como cristã, minha família cristã, eu entendia que não era religião, era a questão do amor. E ali eu fui unindo, né? Então, eu estava acompanhando aquelas pessoas que tinham problemas com drogas, independente das religiões, eu ia me oferecendo, assim, para atender, para ajudar. É muito Entende? sério isso, né? As Muito. pessoas pensam que, sem vergonha ou qualquer coisa. Gente, a adicção é uma coisa que eu já vi amigos meus entrarem em um local, usar tanto e não sair mais dali. E não voltar para casa, né? Acabou, Porque morreu. acontece de repente, uma Pois é. overdose vem de repente. E ali eu fui estudando, Claudinho, eu fui entendendo que a coisa foi ficando mais séria, eu fui estudando, fui me preparando mais, até me formar pelo Grupo Alívio também, e o Instituto também em São Paulo, que me preparou para ser conselheira de dependência química. Teve algum caso, assim, que você pode relatar? Pequeno caso, assim, que você...
pode relatar em relação à dependência química? Porque tem muitas mães, né, e pais até que não tem nem esperança do próprio filho, né? Porque o filho sai de manhã e não volta 3, 4 dias. Assim, como conselheira, você tem alguma coisa que possa falar sobre isso, né? Tenho, não só tenho, como eu até tenho uma frase que fala assim: não desista, o amor faz a diferença. Por que isso? Não desista, o amor faz a diferença. Porque é só por amor, né? É Eu até, lindo meu isso. segundo livro é Conselheira por Amor, Você não né? trouxe, né? Depois você vai contar todos os livros pra gente comprar lá no Instagram. Verdade. Eu até trouxe, ficou na bolsa. Aham, depois a gente vai pegar. E aí, por quê? Você perguntou sobre um caso. Eu tenho um caso que eu vim a perder esse jovem, né? Ele foi assassinado. E ele me chamava de filho, né? Ele me chamava de filho, morador da Engenhoca. Foi quando ele começou a pedir ajuda, começou a frequentar também a igreja. Eu quero frisar que não era só pessoas da igreja cristã, né? Mas qualquer pessoa que queria ajuda, eu estava pronta para ajudar. Mas ele começou a ir lá, né? Na época era a igreja metodista, pastor Almir Siqueira e o pastor Aurélio. E ali, eu como líder dos jovens na época, eu estava acompanhando aquele jovem. E ali ele já estava um tempo limpo, né? Eu acompanhando, consegui ajudá-lo, né? Em relação ao tratamento, que é todo um contexto. E eu tinha locais, né? Tenho locais que eu possa encaminhar, que eu possa ajudar. E aí aquele jovem estava limpo, não estava mais usando droga. Só que ele tinha questões com o poder paralelo, né? Em relação àquelas questões que a gente sabe, né? O poder paralelo em relação a toda essa especificação triste. E ali ele falou, mãe, me chamava de mãe, né? E ele falava, mãe, eu vou só resolver essa questão, mas eu tô bem, tô limpo, não se preocupa comigo. E naquele dia, no primeiro dia de carnaval, ele foi assassinado. Ah, imagina como é que você ficou, né? Não, assim, eu estava na igreja, fritando uns pasteizinhos, um culto de jovens, quando eu ouvi aquilo, que veio um rapaz e falou comigo, falou, Lu, falou assim, Lu, mataram um dos seus Fiquei filhos. arrepiada. Ficou arrepiada, porque dói a alma, né? E aí eu falei, um dos meus filhos, e eu tinha vários, né? Porque nós chamamos de filhos na fé, ou da questão da dependência química, enfim, de alguém que eu estava cuidando, seja espiritualmente ou fisicamente ou em relação às drogas. E aí falaram o nome dele. Aí eu falei, não acredito. Ele acabou de falar comigo, não tem 50 minutos, não foi no mesmo dia, Claudinha. Foi num domingo. E ele falou, não, hoje eu estou ali finalizando uma dívida que eu tinha lá e eu vou só conversar e vai estar tudo resolvido de verdade. Era só isso que estava faltando, foi o que ele falou para mim. E aí mataram ele. Olha, eu assim... É muito complicado, meu Deus. Nossa, eu senti a dor como se fosse mãe, né? Porque eu estava acompanhando, né? Eu estava... Não era algo assim, esporádico. É questão de cuidado como mãe, né? Não tem muitas que falam, a mãe, o pai é quem cuida, a mãe é quem cuida também, né? Então, esse amor, esse carinho, eu tinha e tenho por tudo que eu faço, né, Claudinha? Essa temática que você está falando, eu daria um podcast só para isso, porque eu acho, de repente eu vou formatar esse Elas Podem para Sim. chamar você e mais 2 pessoas de dependência para falar, porque eu acho que esse é um tema que eu acho que a mãe e o pai que tá ali, eu acho que é muito solitário, né? Sim, E de repente o ter tempo todo. esse amparo, né, de vocês preparadas, tem 2 pessoas também que eu conheço que também trabalham, que eu acho que é legal. Agora, mudando não, ainda continuando, né? Sim. O fortalecimento da rede, né? Da juventude, né? Que você teve esse fortalecimento e a graduada nas mediações. Como é que foi a sua história com mediação de conflitos, gestão de crise? Então, para eu entender, na verdade, essa questão eu sou pós-graduada em gestão de crises e mediação de conflitos, né? Explica pra gente, assim, porque na verdade tem muita gente que não sabe, né? Não Eu, por sabe. exemplo, não sei muito. Então, na verdade, eu vim a ter o diploma posterior para consolidar uma experiência anterior, né? Comecei muito nova, né? Deve ter, nas minhas contas, sem exagero, deve ter 30 anos que eu me dedico. Eu comecei muito nova, muito nova.
Então, assim, era adolescentezinha. Então, assim, eu comecei a já identificar conflitos. Eu sempre gostei muito de ouvir os problemas das pessoas e ajudar as pessoas a pensar. Eu sempre gostava de ficar com as pessoas mais velhas, as pessoas com mais idade, ou então alguém que era líder de alguma coisa. Eu achava sempre que eu poderia somar ou aprender. Porque tem pessoas que acham que só ensina, né? E eu acho que eu posso aprender também com você. Tá entendendo? Com Então, eu me coloquei ali sempre naquelas questões. Então, eu já ia aprendendo as questões dos problemas, das crises, e eram questões diversas. E eu muito nova, porém já participando de assuntos muito delicados, né? E ali eu conselheira de independência química, passou o tempo, eu fui indicada pela creche Santa Zita, uma creche católica, e você vê como é importante o amor, né? Eu, evangélica, indicada por uma creche católica, você vê que a religião, ela, né? Ela só rotula, mas o amor, ele liberta, né? Jesus, ele tá aí para libertar, né? Então, eu vim ser conselheira tutelar. E foi ali no Conselho Tutelar que começou um novo ciclo da minha vida, que eu fui consolidando essas questões de gestão de crises, mediação de conflito. E aí foi indo todo o tempo, né? E aí passamos a questão por agora, né? Que eu fiz a pós-graduação e atendo problemas de pessoas que têm várias situações. E eles me convidam, né? Eles contratam o meu trabalho para ajudá-los a pensar a como resolver os problemas deles. Eu quero falar muito sobre o Conselho Tutelar, e a gente já sabe como foi, a temática é sobre o Conselho Tutelar. Mas antes disso, eu quero que você fale mais um pouquinho de você para a gente conhecer. Você trabalhou com moda, estilista, design de moda e Miss. Isso tudo. Conta pra gente, né? Você pesquisa mesmo, Pesquisei. né? É o raio-x aqui, gente. Então, Claudinha, a minha vida... Porque eu falei da beleza inicialmente, né? Que é uma beleza peculiar, não é uma beleza diferenciada, né? É aquela beleza que a gente não acha, assim... muito, porque tem uma exótica. Eu tô falando isso porque eu tenho propriedade para falar, porque eu dei aula, né, há muito tempo de modelo, então a gente... Recebeu um elogio, né, da sua pessoa. Tô falando porque é diferenciado, eu tô te falando que é exótica. Desde que eu te vi no evento da Sônia, primeira vez. Sim, obrigada. Então, a minha vida, ela foi pautada, né, por desafios, como você mesma já falou. E desafios estes, por quê? Porque eu venho de família humilde, então eu queria muito estudar uma coisa, mas não tinha condição daquilo, e aí eu esperava uma oportunidade e eu estudava tudo que eu podia estudar, mesmo não entendendo se eu ia exercer ali na frente, mas eu costumo falar que o conhecimento é uma bagagem que não pesa. Gente, conhecimento é uma bagagem que não pesa, e não pesa mesmo. Porque, por exemplo, no Conselho Tutelar, eu tive a oportunidade de estudar moda. Ganhei a bolsa. Que bacana. E ali eu falei, gente, né, era um sonho pequena, de criança, de ser modelo e tal, e eu não tinha condições. E aí eu falei, nossa, então eu vou, pelo menos, né, entender um pouco desse universo já adulta. E ali, eu já no Conselho Tutelar e tal, e comecei a fazer a faculdade de moda. Eu me formei, né, e atuei como estilista, atuei também, fiz outros cursos que me habilitou a fazer passarela, né, a fazer a consultoria de imagem. Primeira mão, gente. Estou te convidando para um desfile que eu vou realizar. Você vai desfilar? Eu vou. Ó, já falou aí, tá aqui registrado aí. Eu vou sim, com o maior prazer. Então, eu recebi aí passou esse período, né, de faculdade, exerci algumas atividades em relação à moda, e aí eu recebi o convite para ser representante de Niterói, num concurso em Porto Alegre. Aí depois Santa Catarina. E ali eu falei, gente, como assim? Porque, assim, E aí depois, talvez em outro momento, né? Porque também é outra temática bem... E naquele momento, por mais que eu estava em toda a autoestima em dia, mas ao mesmo tempo eu pensei, gente, eu vou para o Sul,
né? Eu fiquei, eu pro sul, só lourão, olho verde, olho Porque azul, isso que mulher eu tava grandona. falando, eu pensei nisso também, Eu falei, o que eu vou fazer lá? Você acabou de falar isso, eu falei, gente, mas ela no sul é completamente diferente. Completamente. Eu acho que é isso que encantou. E foi isso que, na época, a agência achou bacana, né? Falou assim, não, eu estava num evento, né? Que no qual eu tinha ajudado uma criança que participou eu fui meio que uma madrinha, né? Ajudando essa criança, que era o sonho dela participar de um concurso de Miss. E eu estava ali. Ajudei na consultoria em relação a várias questões com ela, com a mãe dela, uma criança muito aplicada. E ali ela ganhou. E aí queriam saber, né? Quem é? E eu estava por ali também, né? As oportunidades são muito importantes, né, Claudinha? Uhum. E ali gostaram de mim, as pessoas que estavam organizando aquele evento também estavam por lá. E ali eles me convidaram para representar o Rio de Janeiro lá. Aí eu falei, gente, mas como eu sou uma pessoa que desafio para mim, desistir é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário, a não ser que seja algo muito sério, né? E eu zelo pela minha palavra. E eu acho que, por mais que eu não saia com a vitória em si, mas eu acho que o aprendizado já é uma vitória, né? Com a certeza. oportunidade. Então eu aceitei, ganhei os concursos. Deu algum prêmio? Ganhei prêmio, coroa. Eu ganhei um concurso internacional também no Peru. Ai, que bacana. Fui à Itália também, recebi homenagens, né, prêmios também lá. E aí juntou com a questão do meu livro, Gritos do Futuro Inocente, meu primeiro livro, juntamente com a questão de ser Miss. Então, dá para ver tudo isso assim, nas matérias, né? Então, foi algo muito bacana. E como eu somei isso para as mulheres? Porque eu amo de paixão cuidar da mente, né? Comportamento. E meu sonho sempre foi estudar psicologia, mas eu não tinha condições. Então, o que eu fiz? O que eu estudei em moda, eu peguei e pensei, falei, peraí, eu já estava no conselho tutelar, atendia centenas de mulheres, e o que eu pensei? Eu falei, essas mulheres estão em um mundo preto e branco. Eu vou vir com a moda, com a questão da autoestima, com a questão de todo o contexto, vou transformar aquele mundo preto e branco para um mundo colorido com a moda. Perfeito. E deu muito certo. Aí eu, como conselheira, eu fui criando um atendimento meio que personalizado para ajudar aquelas mulheres, né? Porque essa temática de conselho tutelar é algo assim muito forte. Então, tinham denúncias que chegavam que eu ficava pensando, como essa mulher, essa mãe, permitiu isso acontecer com essa criança? E aí não era o julgamento, mas eu queria entender a raiz do problema. E a moda me ajudou, Claudinha, a tratar algumas mães. Porque muitas questões, elas vinham de casos recidentes, de casos que já tinham acontecido com elas. E muitas delas achavam que os filhos precisavam e tinham a obrigação de passar a mesma coisa que elas passaram. E ali, quando eu entendi aquilo, a raiz do problema, que não era um atendimento raso, embora eu falo sempre o seguinte, busque sempre a raiz dos problemas, porque quando você pega a raiz, Claudinha, ela cresce daqui para cima, ela vem de baixo, cresce primeiro para baixo, para depois vir a árvore para cima. Então, quando nós achamos o problema pela raiz, nós arrancamos pela raiz, a gente consegue dar um segmento bacana. Que bacana que você pôde fazer com a moda em relação ao conselho tutelar. A tua mãe, teu pai, eles são da onde? Porque assim, você tem uma beleza, não sei, parece... Meio que misturado. Misturada é o quê? É daqui mesmo? Meu pai é baiano, Baiano. né? Ah, sabia que tinha alguma coisa diferente, né? Meu Porque pai é diferente. baiano. É diferente. Meu pai é baiano, de Caviar. Aqui, meu pai é baiano. Já foi, agora acabou de chegar da Bahia. Já hein? transportou. Olha o sotaque da Bahia aqui, gente. Já chegou ontem. E aí, tua mãe? Meu pai é baiano, minha mãe nasceu aqui em Niterói. Aqui. Sim. Entendi. Meu avô português, enfim. Tem uma mistura, né? Mas é linda. E Obrigada. aí eu quero... Você falou um pouquinho pra mim, assim, né? Vamos lá. Fala sobre o conselho... Como foi que você chegou ao conselho tutelar, né? Você falou Sim. agora.
né? Como é que foi a sua estrada para chegar ao Conselho Tutelar. Só que muita gente que está ali não sabe o que é um Conselho Tutelar. E eu queria que você explicasse o que é um Conselho Tutelar. Sim. Tá? Agora a gente vai na forma mais didática aqui. Sim. Explicar o que realmente, como funciona o conselho, o que é um conselho tutelar. Então, Claudinha, conselho tutelar, essa é uma temática assim, que eu me preocupo muito e fico muito feliz em estar aqui dividindo isso, porque geralmente só se fala em conselho tutelar em época de escolha de conselheiros tutelares, muitos chamam de eleição também, mas a palavra correta é escolha de conselheiros. Né? Senão a eleição fica uma questão muito política, né? Falar em eleição, antes de você falou que esse ano não teve a eleição pela primeira vez, né? Que você falou que foi esse ano que... Não, esse ano não tem eleição, são de 4 em 4 anos. Ah, entendi. Né? Então, não é todo ano, né? É um mandato é um mandato de 4 em 4 anos. Entendi. Era 3 anos, agora são de 4 em 4, né? E o que faz o Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar, ele tem como ferramenta principal, que é o ECA, a Lei 8.069, né? E que prioriza os direitos da criança e o adolescente. É a lei que olha a criança e o adolescente como um sujeito de direitos, assim, com prioridade. Prioriza, tá? Uhum. Então, se for pegar aí a lei federal, né, o ECA, se for pegar aí o ECA, você vai ver do início ao final falando do direito à saúde, do direito à educação, do direito à vida, do direito, vários direitos, né? Questões administrativas que acontecem. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão, né, não jurisdicional, né, que é composto por 5 conselheiros que são escolhidos nesses processos de Conselho Tutelar, né, que são escolhidos para atuar, e essas pessoas vão defender com fé pública, é uma autoridade na área, entende? E ali a criança ou adolescente não fica desamparado, porque tem alguém para zelar por eles, né? Esse Conselho Tutelar, ele, pelo menos, tem um conselho tutelar em relação aos municípios, né? Pelo menos. Em Niterói, por exemplo, nós temos 3. Quer dizer, em Niterói temos 3 conselhos tutelares, um que atende a região norte, que era o conselho que eu atuei, né? Foi o pioneiro. Eu participei do primeiro conselho tutelar da Zona Norte. Na época que não tinha ainda carro, nós não tinha, assim, estrutura... Tinha uma estrutura básica, mas que teve muitas questões que nós precisamos, na época, lutar muito para que hoje tivesse a estrutura de salário, a estrutura de trabalho, para que realmente aquele conselheiro tivesse um bom funcionamento, né? Porque a pessoa que consegue trabalhar com uma boa estrutura consegue também dar um bom resultado, não é mesmo? E aquela criança ser bem atendida, bem acolhida. Né? Tem o Conselho da Região Oceânica e o Conselho Centro-Sul, né? Que atende por região. Por quantos conselheiros? 5 conselheiros. 5 conselheiros, né? E 5 suplentes, né? Então, tem a escolha, vamos lá. Tem a escolha de conselho para o Conselho Tutelar. E aí, as pessoas se inscrevem, né? E tudo. E aí, tem todo um processo que não dá para falar tudo aqui, porque é muita coisa, é bem complicado, mas não é impossível. Só que, assim, essa pessoa... Eu estou falando pelas dificuldades que eu tive e que todas as vezes que eu fui candidata, que eu também tentei vaga, assim, as dificuldades, elas aumentam, elas ficam mais apertadas e aí nós vamos superando, né? Então, todos os candidatos, eles precisam ter esse amparo, né? As pessoas que desejam ser candidatas. E os poderes, né? Pode aplicar... Como é que é os poderes, assim? Pode aplicar medidas como advertência, afastamento do agressor? Como é que funcionam os poderes do Conselho Tutelar junto às pessoas, à comunidade? Sim. Então, o conselheiro tutelar, por ter a fé pública, ele é uma autoridade, certo? Ele defende a lei federal. Ele leva... o emblema dele é a lei 8.069, que é o ECA. Então, ali ele pode agir com a proteção e pode agir também
em relação a requisitar coisas. Então, ele pode solicitar e pode requisitar. O conselheiro tutelar é aquela pessoa que chega para arrumar bagunça, é aquele olhar. Isso eu estou falando o correto de se esperar de um conselheiro, tá? Cada profissional, infelizmente, apresenta alguma coisa, de boa ou de ruim. Mas, assim, um conselheiro tutelar, ele precisa ouvir as denúncias e ele precisa entender se ele precisa solicitar ou requisitar, certo? E, assim, ele tem que entender, Claudinha, que isso acontece muito, de muitos erros, entre muitos erros com o conselheiro tutelar, que um conselheiro tutelar pode sim sofrer sanções administrativas do Ministério Público, que é o órgão que fiscaliza o conselho tutelar, o conselheiro, as ações, né? Porque até então o conselheiro tutelar, ele não tem chefe, né? Assim, ele trabalha no conselho, um olha o outro, porque ele tem fé pública. Ele é responsável pelas ações dele. Mas o Ministério Público fiscaliza o tempo todo. Então, assim, ele pode solicitar, requisitar, mas ele não pode esquecer que ele é o quê? Ele não é juiz, ele não tem poder de polícia, né? Ele não pode chegar e estar preso, entendeu? Mas se ele pegar algum flagrante, ele pegar alguma situação, ele como autoridade, e como qualquer cidadão, né? Mas ele como autoridade, ele pode e deve solicitar, né, convidar um policial para que consiga fazer ali um apanhado da situação. Eu soube, né, eu queria perguntar, eu soube que uma eleição do Conselho Tutelar, pela primeira vez em Niterói, não teve essa eleição. Como é que foi? Você falou que foi pela primeira vez, não teve? Sim. Agora Então, pela primeira vez em Niterói, foi cancelada uma eleição de conselho tutelar. Por quê? Por quê? Aí a minha carinha fica triste, assim, porque aconteceu algo que, infelizmente, acontece em muitos lugares. Irregularidades na eleição, na escolha de conselheiros tutelares. Entendeu? Entendi. E aconteceu, e a pessoa mais próxima, né? Eu cheguei a ver as irregularidades, eu estava próximo, né, algumas pessoas, né, do Ministério Público, advogados. Então, estava tendo o pleito, e ali na apuração já tinham várias denúncias no decorrer, do início ao final. Lembra quando eu falei ainda agora que cada candidato, ele precisa ter uma mentoria? Cada candidato não pode estar sozinho, porque acontecem muitas coisas. É aquilo, né? Em todo lugar tem algo bom e algo ruim. Pode ter várias pessoas bacanas, com boa intenção, como tem pessoas com má intenção. Isso é legal também, porque lembra que eu falei para você? Eu gostei até dessa temática, Conselho Tutelar, e eu sou jornalista. E se eu quisesse fazer, como é que seria para eu ser uma conselheira tutelar? Eu precisava... quais são passo a passo? Até porque você falou que ia dar curso ou fazer alguma coisa nesse sentido, né? Ou fazer uma mentoria sobre isso. Porque muita gente gostaria, né? E eu queria saber como é que é passo a passo para você ser uma conselheira tutelar. Então, a pessoa precisa, Claudinha, ter experiência com a criança e com o adolescente. Né? Precisa ter experiência, precisa ter idoneidade, né? Porque são realizadas certidões, né? São cobradas certidões criminais, de antecedente, isso é muito importante, né? Tem uma provinha também bem bacana. Você Aí eu falo, bem bacana. Você falou que você ia dar uma mentoria sobre isso, né? Eu já acompanho hoje conselheiros, já acompanho pessoas que já atuam como conselheiros, que eu sou psicanalista, né? Eu atuo na saúde mental também, né? Todos esses estudos, eu também, tempo passou, né? E eu me especializei nessa área também de saúde mental. Então, como eu experimentei a terapia, que é muito importante, conselheiros também hoje fazem terapia comigo. Eu tenho pessoas que atuam na área de maus tratos, que fazem isso também, que cuidam da sua saúde mental, né? Então,
E hoje nós temos um avanço muito grande que em Niterói, por exemplo, nós temos um conselho tutelar com uma estrutura maravilhosa. Um bom salário que pode chegar a R$ 8.000. Olha, gente, que bacana. Você que Tá? gosta de cuidar das pessoas, né? Inclusive, você tinha falado sobre o Conselho Tutelar, né? Enfim, essa coisa de cuidar, né? Desse amor, esse amor também, né? Pelo que você traz, né? Ali naquele momento, né, que sabe que aquelas pessoas que estão ali, eu acho que fundamental é isso. Essa prova é muito difícil. Então, eu não sei. Salário de 8.000. Queria saber se essa prova é muito difícil. Não, então, tudo tem que ter um preparo, né? Eu não sei se porque eu estou sempre... Não, porque você falou uma prova bacana, eu falei, essa prova deve ser difícil pra caramba. Alguns amigos falam, conselheira eterna conselheira. Eu fui conselheira por 2 mandatos, né? Uhum. Então, se for somar isso, são aproximadamente 10 anos que eu fui conselheira. E conselheira que presidente. bacana. Né? Então, fui conselheira... Qual a diferença de conselheira tutelar a conselheira presidente? Não tem diferença, porém tem mais trabalho, né? Que o conselheiro presidente, ele também representa o conselho em face administrativa, entendeu? Mas atua como colegiado. Tem votação interna, sabe? É tudo muito bacana, né? Agora, então, desculpa, pode falar. Deixa eu te responder o que você né, falou. Em relação à prova, não sei se a razão é porque eu estou sempre me atualizando. Eu não acho a prova difícil. Das vezes que eu passei na prova, das vezes que eu fiz a prova, eu passei. E passei com uma nota muito considerável. Mas tem também a questão da eleição, da escolha, e tem que ter voto, e tem que ter um monte de coisas que eu vejo que precisa melhorar, que precisa, não só em Niterói, mas precisa o poder público, precisa olhar com mais carinho para esse processo de conselho tutelar, né? E melhorar toda essa questão, como marketing, por exemplo. Tem muitas pessoas que não sabem para que funciona o conselho. Não, muita gente, por isso que a gente está explicando hoje aqui também. Não sabe nem que pode ser um conselheiro. Às vezes, uma pessoa que está agora, você que está aí me ouvindo, você pode ser um conselheiro tutelar e salvar vidas de criança e adolescente e ainda trabalhar, ganhar o seu salário, representar a sua comunidade. Porque a lei é muito clara, Claudinha, quando fala, ele tem que ser um representante do seu povo, representante da comunidade, um representante mas você, né, das pessoas. porque você veio quase com 14 anos, mais ou menos, que você tinha, né? Você, pelo que você contou aí, você veio na dependência química. Então, você já... Conselheiro de dependência química. Então, você tem uma autoridade nessas questões, entendeu? Sim. Por isso que é mais fácil também ganhar essa situação toda, né? De você, além de passar na prova, que ajuda você teve muito. uma vivência. É que quando você quando você pega para estudar, é por isso que o conselho tutelar, Claudinha, e isso eu falo também pro pessoal que está em casa, que está nos assistindo, que assim, não é para qualquer pessoa. Isso. Sabe? Quando eu digo qualquer pessoa, eu não estou falando de religião, não estou falando de poder aquisitivo, eu não estou falando de raça, eu estou falando de missão. Porque ser um conselheiro tutelar é você abrir mão, entre aspas, da sua vida pessoal em alguns momentos. Porque muitas das vezes eu era acionada pela madrugada para salvar uma criança. E não tem como um conselheiro dizer não, sabe? Mas, infelizmente, eu vejo conselheiros dizer não. Sabe? Não, eu vejo, absurdo. Aquele negócio. Nem tô falando só Niterói, tá? Eu atendo vários conselheiros de vários municípios. Então, assim, eu já passei por situações e que conselheiros, por estar tão estafados, por estar tão já, sabe, fadigados com aquilo, tipo, não, eu não vou atender esse caso. Não, assim... Ele pode ser expulso. Né? Então, é até um apelo,
não é? Se prepare. Se eu não me engano, para o ano que vem que vai ter escolha para conselheiros tutelares, né? Porque pode mudar alguma coisa, mas pelo que eu sei, né? Se eu não me engano, ano que vem que vai ter. Então, esse ano já é bacana as pessoas se interessarem por isso, procurar saber melhor, né? Uhum. Já olhar para dentro de si e falar, eu posso Exatamente. ser um conselheiro? Eis a pergunta. Então, eu recebi algumas perguntas quando o pessoal soube que a temática era sobre o conselho tutelar, e algumas perguntas no direct. Eu posso passar para você agora alguma coisa? Pode, Então, com certeza. primeiro perguntaram: Se eu não souber, eu mando para os universitários. conselho tutelar é polícia? Como funciona? Não, não. Conselho tutelar não é polícia. Já vi muitos problemas por causa disso. Do conselheiro se achar e achar que é polícia. E querer prender pessoas da voz de prisão. Não tem poder de polícia. É uma autoridade sim. Aonde ele chegar, ele deve ser respeitado, sabe? Ele pode, como eu falei anteriormente, ele pode solicitar, requisitar coisas, né? Serviços, melhor dizendo, né? Para aquela criança, para aquele adolescente. Ele ele pode se apresentar a um juiz, ele pode se apresentar para o Poder Judiciário, ele pode se apresentar para as forças policiais, ele pode se apresentar para o governo, ele Uhum. pode participar da questão em relação à lei orçamentária a nível da criança e do adolescente, ele pode e deve ser convidado e participar dessa reunião para ver o que está acontecendo na cidade. Olha isso, que importância na cidade em relação à criança e adolescente. Olha que bacana isso, gente. Olha isso que ela tá falando. Entendeu? Perfeito. Então, acho que, não sei Aham. se respondeu. O que um conselho tutelar não pode fazer? Então, ele não pode achar que ele não pode achar que ele é juiz, que ele tem poder judiciário nas mãos. Você falou um pouco Entendeu? Que eu ainda falei um agora, pouco ainda mas agora. Por que eu tô frisando isso? Porque acontece muito das pessoas acharem isso, tá? Tipo, conselheiro, eu quero dar a guarda para fulano, da minha filha. Eu vou no conselho tutelar porque vou fazer isso aqui, eu vou desfazer a guarda. Não, se já tem uma guarda judicial, tem que ser no Poder Judiciário. uhum. Eu já peguei muitos casos, né, com esse tipo de problema. Então, o conselheiro tutelar não é Poder Judiciário, não é polícia. Não tem essa de conselheiro falar, eu vou pegar essa criança e vou dar, eu vou dar para fulano, eu vou dar para ciclano. Não é assim, entendeu? Uhum. Se ele está precisando de ajuda, ele precisa informar para o MP, para o Ministério Público, ele precisa informar para a polícia. Se ele Uhum. está atendendo aquele caso e ele entende que precisa de investigação, tá? Ele pode sim, na ação dele, ele pode atender e deve atender, vai averiguar, vai convidar o pai, a mãe, vai convidar todos os envolvidos, que seja um problema na escola, administrativo, não importa. Ele vai convidar essas pessoas, ele vai conversar, vai atender, vai ver aonde foi o direito violado, Uhum. tá? E ali ele vai requisitar ou solicitar os serviços. Tudo bem? Tudo bem. Aí o que que acontece? Depois ele passa a bola e pode e deve acompanhar, pelo menos eu Uhum. queria sempre acompanhar meus casos, porque eu sabia que, claro, tem coisas que não acontecem como você quer, conselheiro, mas assim, de 100% de casos, assim, 99% tinha um desdobramento muito bacana, porque eu era aquela ali que chegava no início, Fica no meio e no final, e o pós. atuante, né? Eu E amava quais fazer são isso. os riscos que um conselheiro pode sofrer? Claudinha, são muitos os riscos. Assim, eu tenho que falar a parte boa e a parte difícil. Nem vou falar ruim, não, a parte difícil. Teve algum caso que te marcou, assim? Então, eu já vi, né? Claro que eu não vou citar aqui, mas eu já vi conselheiros que foram expulsos porque erraram feio. Nem vou citar o caso, que senão, né, pode representar justamente a pessoa que fez. Mas, assim, o conselheiro tutelar, como eu falei, o Ministério Público, ele fiscaliza. Então, assim, Errou, né? Ele errou, errou, errou né? feio, e aí o Ministério Público, né, ele tem que atuar, o Poder Judiciário tem que atuar, enfim, os órgãos competentes acima precisam atuar, até que porque o conselheiro está ali para defender, né, e não para burlar.
Então, o conselheiro tutelar, ele passa, sim, por situações até a risco de vida, né? De morte, né? De vida. Risco de vida. Né? Risco de vida, porque o que acontece? Pode ser ameaçado, não é? E quando eu falo ameaça, pode ser de qualquer tipo. Vamos falar de mim? Eu já passei situações que chegavam denúncias e aí nós convidamos essa pessoa, enviamos cartinhas ou telefonema, e o administrativo faz isso, ou o conselheiro, dependendo do caso, e ali chegava a pessoa já ameaçando. O que está acontecendo aqui? Por que tem essa denúncia? Eu vou matar, eu vou fazer acontecer. É assim. E aí é quando eu falo que esse conselheiro precisa ter uma saúde mental bacana, em dia. Precisa ter equilíbrio. Por quê? Porque se nós somos autoridades, nós precisamos ainda ajudar o outro a manter um equilíbrio. Entende? Então, muitas das vezes nós somos insultados porque a pessoa não está aceitando aquilo, né? Muitas das vezes é outra autoridade que não nos respeita, tá? Acontece muito isso. E nós temos que pegar e nos impor a autoridade que nos é dada, que foi conquistada, certo? Eu já passei muito de chegar no local e a outra autoridade não querer me respeitar. E eu precisava falar, então, eu respeito sua autoridade e o senhor respeita a minha. Já chegaram no Conselho Tutelar me solicitando documentação sem documento. Eu falei, não vai sair daqui documento nenhum. Não vai sair daqui documento de criança? Não é assim que funciona. Aí começou a brigar comigo ali. Eu falei, não, olha só. Primeiro abaixa o tom, vamos conversar. Não sai nada daqui sem respaldo por escrito, certo? E eu vou ligar agora para o seu supervisor, né? Para a pessoa que era uma patente maior que essa pessoa que estava lá. Com o emblemazinho, com o distintivo dele, querendo... Mas ali, até ele mesmo estava fazendo a questão toda fora do parâmetro. E ele depois eu vim saber que ele estava realmente errado, foi afastado da função por outros motivos. E ali, se eu não me posicionasse, eu ia estar dando informações para quem? Para um criminoso? Não sei, entendeu? Então, esse conselheiro precisa se preparar emocionalmente, fisicamente, sabe? Não pode pensar só no dinheiro. Muita preocupação que eu tenho, Claudinha, de pessoas que querem ser conselheiros tutelares por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, cabide político, fulano de tal que quer aquela pessoa lá para quando chegar a eleição e ali ter um conselheiro para fazer campanha. Olha só. Se essa pessoa não tiver a missão, não tiver o preparo para ser um bom conselheiro, bater de frente se for preciso, porque às vezes nós precisamos. Não é questão de briga, Claudinha. Mas, infelizmente, tem coisas que a gente precisa se posicionar. E se o se posicionar é brigar... Vai ter que brigar. Vamos brigar. Deixa eu te perguntar agora, qual o conselho que você daria, tá, para esse pai, essa mãe, que perderam seus filhos para a justiça? Isso é muito forte, né? Para a justiça. Então, toda decisão em relação a essas perdas, em alguns momentos, em algumas instâncias, elas podem ser revistas, tá? Elas podem ser revistas. Luciana, me dá um exemplo. Por exemplo, a criança, por exemplo, eu peguei um caso, eu fui acionada por um delegado. E esse delegado, ele me pediu ajuda, certo? E ali tinha uma criança já na delegacia. Então mudou. Isso. Lembrei, ele estava na delegacia e a história era o quê? A criança estava brincando numa pracinha e um gari, limpando, na madrugada, viu aquela criança, acionou quem tinha que acionar e levou para a polícia, para a delegacia. Chegou na delegacia... Me ligaram, porque uma criança não pode ficar sozinha numa delegacia. E não tinha pai, não tinha mãe. Quem tinha a responsabilidade de estar ali? O conselheiro tutelar. Por isso que lá no início eu falei sobre a questão de que o conselheiro tutelar, ele tem essa prerrogativa, né? De autoridade, de representar esse pai e essa mãe. Então, ali na delegacia, eu fiquei com a criança... Acompanhei tudo e a história que a criança estava sozinha de madrugada.
e levei para um abrigo, que nós chamamos de acolhimento. Uhum. Levamos aquela criança para aquele acolhimento. Chegou lá, a criança dormiu naquele acolhimento, né? Que tem outras criancinhas, né? É um setor do serviço público municipal. Uhum. E ali, imediatamente no expediente seguinte, o conselheiro ele deve comunicar ao MP, ao Ministério Público, certo? Uhum. Ele deve comunicar a todas. O conselheiro ele deve comunicar a todas as esferas de autoridade que tem aquele acolhimento daquela criança que é um abandono. Uhum. Então, aparentemente, aquela mãe perde por horas aquela criança porque está naquele acolhimento, tá? Mas não é um acolhimento definitivo. Entendi. Aquele acolhimento pode ser em relação a um setor público ou pode aquele conselheiro buscar também um apoio dos familiares mais próximos. Entendi. E aí é onde eu te respondo. Pode ser revisto tudo. É claro que o conselheiro vai conversar, vai explicar, vai ver tudo que está acontecendo. Ah, mas mesmo assim o juiz retirou essa guarda. Calma. Uhum. Qual é a frase que eu deixo? O amor faz a diferença. Busca ajuda. Busca ajuda para o seu filho, busca ajuda em relação a todos os problemas que você acha que não tem mais jeito, porque o amor faz a diferença. E quando você busca ajuda, você consegue chegar nessa raiz, Claudinha. Uhum. A criança e o adolescente também pode violar seus próprios direitos? Pode. A criança ou o adolescente. Você pode resumir pra gente? Se eu não me engano, no artigo 98, Tá. E a criança pode sim, ou o adolescente, eles podem violar o direito quando parte deles não querer estudar, não quero estudar. Ah, por que você não quer? Porque eu não quero. Uhum. Quando ele mesmo viola o seu corpo, quando ele mesmo viola os seus direitos, a vida, a saúde, a vida social. E aí, nós, quanto conselheiros, temos a incumbência de ajudar e procurar entender. Mas por que essa criança, esse adolescente, eles mesmos estão violando, né? E geralmente sempre tem uma história muito mais profunda, Claudinha, por trás de tudo isso. Coisa de gerações até para trás. Eu acho que vocês já entenderam bastante sobre o Conselho Tutelar e agora eu quero que você fale sobre um desafio, né, que você enfrenta, né, que é a mitocondriopatia. Esse nome, gente, vai explicar para você o que é. Conta pra gente o que é esse desafio que você vive, essa descoberta. É bom porque muita gente pode estar agora prestando atenção, né, no que você está falando e até se identificando. Então, a minha vida é um milagre, né, Claudinha? A minha vida, desde muito cedo, eu iniciei nessa questão social, mas desde muito cedo também eu passei a ter experiências que me moldaram na fé, né? Então, Hoje você também trabalha, né, na parte da igreja, né? Você é cristã. sou evangelista, sou Evangelista. cristã, isso. E sou cantora, gospel também. Maravilhosa. Gosto de louvar. Já E interpreto hino nacional. Já ouvi. A E sabe a música- letra. Você sabe por quê, né? Sei. Então, assim, a mitocondriopatia, ela é um desafio para a medicina, porque é a deficiência genética que atua justamente na deficiência das mitocôndrias. Como é que você chegou a esse diagnóstico? Quer dizer, o médico chegou a esse diagnóstico. Qual foi o sintoma que levou a chegar a esse diagnóstico? Então, o Dr. Willen Norati, ele é geneticista, né? E tem 3 anos que ele me acompanha e ele, né, foi assim um achado, assim, foi um presente de Deus para minha vida, que uma enfermeira, né, lá no hospital em Maricá, na época eu estava lá ajudando meu tio, e ali eu conversando sobre o problema que eu passava, porque eu já tive algumas questões graves na saúde, né, durante aproximadamente uns 10 anos, né, que do nada eu tinha alguma coisa assim muito grave, internava, quase morria, voltava, eram coisas assim que ninguém conseguia explicar, mas que eu saía. Eu já fiquei sem andar, né? Já fiquei sem andar do nada, começou a doer muito
a bacia aqui, e aí as minhas pernas perderam completamente, né, a questão motora. E ali estava condenada a não voltar a andar. E aí eu fiquei, tipo, 14 dias sem andar, já com aquela possibilidade de não voltar, e voltei a andar. Graças Tive a derrame no Deus. pericárdio, né? Uma inflamação, né? A parte do coração. Aí E chegou a ali esse diagnóstico, né? e tudo acontecia assim, do nada. Foi confundido com esclerose múltipla de início. E ali, nesse hospital, eu conheci uma enfermeira que me falou desse Dr. Willen, que era amigo dela. Ai, perdão, eu não, tanta coisa que eu não consigo lembrar o nome dela, mas é a enfermeira que é amiga do Dr. Willen. E aí, hoje, assim, eu sempre falo nela porque ela me ajudou muito. E ela dividiu esse contato comigo. Ela falou: olha, eu vou falar com ele e ele não é de correr de caso nenhum. Ele vai te ajudar. Ajudou, como ajuda até hoje. E aí ele pegou meu caso e explicou. Se quem olhar o meu Instagram vai ver que tem algumas fotos, alguns vídeos lá de alguns momentos que eu passei na saúde gravíssimos, sobre uma pressão intracraniana que eu tive, que é grave, isso mata rápido. E ali eu fiquei internada também em várias internações que eu já tive. Uma delas foi de pressão intracraniana, isso, de um pseudotumor no cérebro. E quem olha ninguém diz, né? Você chegou a ter o tumor? Sim, tudo isso. Pseudotumor, tive pressão intracraniana, e enfim. Então, ele, aí, de tanta confusão, né, de tantas questões de indas e vindas, dolorosas demais, foi quando esse médico falou: vou mandar para os Estados Unidos. Você me autoriza? Vou colher um material seu e tudo, vou enviar. E foi daí que eu autorizei. Falei: nossa, claro. E aí ele enviou e, enfim, eis o diagnóstico. Segundo ele, eu sou a terceira pessoa, né, no mundo, a nível de... É uma questão mundial até que está em estudo, porque milhares de pessoas passam por isso, mas não chegam a conseguir definir. Tanto é que não existe um tratamento específico para, né? Então, está tudo sendo estudado, cada internação, todos têm muito cuidado com isso, né? E a minha vida vem de milagre em milagre, né? Então, eu espero que... E cada internação, Claudinha, eu tento me concentrar ao máximo, porque eu posso também me entregar, né? Poderia me entregar. Mas, assim, é aquela coisa assim que eu fico, não, eu preciso ficar firme até o final, entendendo cada gesto, entendendo cada sintoma, porque pode ajudar alguém. Porque centenas de pessoas passam por isso, porque a mitocondriopatia, ela ataca o organismo. Todo dia eu não sei se eu tenho energia para o dia seguinte. É energia para o coração funcionar, para o pâncreas funcionar. É energia para continuar enxergando. É energia que a gente precisa o dia inteiro, 24 horas. E às vezes eu não tenho essa energia toda, né? Mas a cada dia que passa, eu tenho meus cuidados, são vários médicos que me acompanham, eu estou escrevendo um livro. Então, antes disso, eu queria saber também, tem uma grande coisa, a sua relação com a fé, né? Que você tem, que eu já vi você cantando, louvando, né? Evangelizando, né? Como é que é isso? Eu acho que isso também é importante falar, gente, né? Porque essa coisa de você no dia seguinte, acho que internamente é muita fé. Assim, eu tive que exercer a questão realmente da confiança em Deus, a certeza de que nada sai do controle dele, nada mesmo, assim. Eu tenho algo dentro de mim que eu entendo que o que é meu vai me encontrar. O que é meu vai vai bater de frente, assim, comigo. Sabe? Porque Deus, ele é acima de tudo e qualquer coisa, sabe? Então, assim, é difícil você dormir. Quantas vezes eu chorava entendendo que eu não podia continuar chorando no dia seguinte, porque eu tinha que sorrir no dia seguinte. Porque não ia adiantar continuar a chorar. Eu tinha que deixar a maquiagem em dia, porque não ia adiantar ficar com aquela carinha de toda murcha, triste, porque eu sei que não tinha um diagnóstico. Eu sabia que não tinha algo que poderia fazer parar aquela dor. Eu sabia que estava acontecendo uma degeneração daquele órgão, e aí eu sabia, caramba, eu posso sair dessa internação sem ter uma coisa direcionada. E tudo bem. Então, eu fui exercitando isso, né? Então, hoje, quando eu entro, não é que tem festa, né? Claro que não. Mas quando tem como internação, eu já vou na fé, eu já vou entendendo que, não, Deus está à frente.
E Deus bota pessoas, médicos que comprometidos com a causa, e é o que eu tenho recebido, né? O que você planta é o que você colhe, né? Então, eu acho que essa minha vida aí de tantos anos de cuidar do próximo, de plantar isso, é o que eu tenho recebido, amor, carinho, portas abertas, sabe? Isso é Deus muito bom. abre a minha mente, assim, para escrever, para fazer tanta coisa para ajudar o próximo. E eu já passei por situações de saúde, né? De saúde não, de milagres. Eu tive um acidente, né, que eu sofri em 2014, se eu não me engano, 14 ou 16, 2016, 14, desculpa. Sofri um acidente em frente ao terminal de Niterói. Eu estava no carona, carro parado, de frente ao semáforo, Meu sinal Deus. vermelho. Veio uma 4x4, bateu, engavetou. Eu saí dali com os bombeiros para o Hospital Azevedo Lima. E ali eu fiquei em estado de coma, que eles chamam de leve. Eu nem sabia que existia isso, eu só sei que eu fiquei assim, parada, só assim, Claudinha, com o olho só para cima, Meu não Deus. virava, sabe? Não tinha o 300, não tinha, né? Não olhava para lá nem para cá e não me movia. Só ouvia tudo. E aí os médicos falavam, se ela não voltar, se ela voltar, ela não vai andar. Se ela voltar, ela não fala. Meu Deus. Teve um estiramento Que no sistema milagre, hein? nervoso central. E ali, naquele momento, me deu meio que um desespero, assim, na hora eu fiquei, né? E ali, foi quando aconteceu o milagre. Eu tive uma resposta de Deus que eu conseguia, que ele ia me trazer de volta. E ali, Deus me trouxe de volta. E eu cheguei a perder parte da memória e muita coisa aconteceu. Mas hoje, assim, estou bem, sem sequelas, maravilhosa. Não, você tá linda, ainda por cima tá linda. Parabéns, né, por toda a sua fé, por toda a sua história de vida, pelo que você confidenciou aqui com a gente, porque é muito importante. Eu acho que as pessoas que estão assistindo, ou vão assistir, né, vão receber um prêmio de conteúdo, porque realmente eu aprendi bastante com você, realmente bom, a ter Claudinha. fé, né? A ter fé. E aí eu quero saber, para finalizar, quantos livros dentro dessa sua caminhada? E conta pra gente os livros, porque depois você vai te dar o contato para o pessoal ir lá adquirir esses livros, né? Sim. Então, o primeiro livro, Gritos do Futuro Inocente, esse realmente tem que entrar em contato comigo, que aí a minha equipe vai entrar em contato e vai entregar. Gritos do Futuro Inocente é um resumo dessa questão de conselho tutelar, de maus tratos, ilustrado, e é muito bom para profissionais também da área, tá? Porque conselho tutelar não é só para o conselheiro, é para a vida, familiares, amigos, profissionais de todas as áreas possíveis. O segundo, Conselheira por Amor, eu chamo do amarelinho. É um livro amarelo, né, que eu amo amarelo também, e ele fala um pouco do que eu falei aqui, da minha história de vida, do que eu já superei, dos conflitos, das questões que eu acho que pode ajudar muito uma família e profissionais, né? Não é tão ilustrado, mas ele é rico no conteúdo também de histórias reais, né? E o terceiro, que tá vindo aí, ainda tá no Fresquinho forno. ainda, tá fresquinho. São raros heróis, onde eu vou ter também testemunho de médicos, de pessoas que me Olha, que bacana. acompanharam, e falo sobre a mitocondriopatia. Eu falo sobre o sistema de saúde no geral, o quanto nós podemos melhorar, o que nós podemos somar, né? O quanto é frio o corredor dos hospitais quando vem o maqueiro, enfim. É algo assim que eu tô amando muito escrever. Parabéns, e eu quero saber também, você é palestrante, também faz evento com mulheres, né? Sim, isso. Eu sou palestrante, mentora de mulheres, né? E essa questão da mediação de conflito e gestão de crises, né? Muitas pessoas, até profissionais, me contratam para que eu ajude-os a pensar em algumas questões, que às vezes as pessoas estão tão com a cabeça quente, por exemplo, um divórcio. Às vezes o marido não quer falar com a ex-esposa e não quer combinar, tá com a cabeça tão quente que não consegue organizar o problema. E aí eles conversam comigo para ajudar a ter essa mediação. E aí eu solicito, e aí eu contrato os profissionais, e aí isso é para tudo, né? Empresários também que está com alguma questão na empresa, e aí ele precisa de alguém de fora para pensar no problema. Então vamos pensar junto. E aí eu chamo os profissionais, chamo todo mundo, a gente conversa, aí entra a questão da saúde mental, enfim. Bacana. Então, e eu quero seus contatos também, fala aqui com o pessoal. E além do contato, como a gente falou do amor, né? O amor que você sente pelo
Conselho. Uma frase, né, impactante sua, que você pode... Então, o meu telefone 21 93296 99162 3296, meu Instagram oficial, né? E a minha frase para todos vocês que criança ou adolescente, enfim, que você não perca o amor. Você priorize, principalmente o poder público, priorize criança presente que nós podemos plantar a boa semente para que o nosso futuro não é só para quem quer ser conselheiro, mas é para a vida, é para o público, junto com a sociedade e a família, as nossas crianças. Obrigada, tá? Muito obrigada. Quero agradecer, né? Falar que eu sou Cláudia Barcelo Channel no Instagram, tô no canal Niterói também, mandar um oi, Davi, Sofia. E olha, amor, muito obrigada. Eu que agradeço. E até o próximo canal Niterói Podcast. Beijo a todos. Tchau.